Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Contando Lotes. Pois é, vamos começar mais um episódio e dessa vez vamos trazer informações para você que é o loteador e você que tem essa área rural e pensando, vou conseguir lotear aqui ou não vou? E muitas vezes não somente em loteamento, vamos regularizar essa área? Já ouviu falar no georreferenciamento? Obrigações necessárias para a sua área? Pois bem, eu, Francisco Bortoluzzi, contador do Lote Contábil, estou aqui para mais um episódio do Contando Lotes e vamos trazer duas figuras emblemáticas nisso aqui, que vão trazer muito conteúdos para a gente. E vamos lá, começando a conversar, vou pedir Vinícius e Eduardo se apresentem. Quem é o Vinícius? Quem é o Eduardo? Tome a palavra, apresente para a gente, para quem está nos acompanhando ali. Fala com o nosso pessoal aí, pessoal. Bom dia, pessoal. Meu nome é Vinícius. Eu sou sócio proprietário da empresa Impgel, sócio do Eduardo aqui. Muito bom dia, pessoal, tudo bem? Me chamo Eduardo Molina, sou sócio proprietário da Impgel, uma empresa que nasceu para ajudar os empreendedores a enxergar com mais cuidado essa fase inicial dos empreendimentos e mesmo conseguir sair dos buracos, muitas vezes, que a gente se encontra, né, com questões relativas à regularização, né, as dores que a gente tem na hora de fazer o empreendimento, matrícula, terreno. Então a gente vai bater um papo hoje aqui e esclarecer dúvidas, trazer informações relevantes para que você possa olhar para isso com mais cuidado e saber onde você está pisando na hora de empreender e regularizar seu imóvel. Bacana. Pessoal, vamos pensar o seguinte, vamos começar lá de conceitos até para eu me situar, que eu sou do setor contábil, do setor empresarial, mas quando a gente fala em loteamento, a gente vai partir em um certo momento para olhar a área. E o que é geotecnologia? Vamos desmistificar essa palavra bonita aí. A geotecnologia são algumas tecnologias, né, que são utilizadas para levantamentos que levam em consideração a superfície da Terra. Então, hoje em dia, a gente tem o RTK, que vem aí, que é uma evolução do teodolito, né, que antigamente os topógrafos usavam, é um método tradicional de levantamento. A gente tem também alguns softwares, né, de sistema de informação geográfica. E o que é isso? São softwares que utilizam de imagens de satélite e até mesmo de uso do solo para conseguir gerar um produto bacana, né, um produto confiável e preciso. Tudo isso casando com as geotecnologias. E o mais interessante disso é o drone, né? O uso do drone, que é um equipamento recente, né, que utilizado na topografia recentemente, que traz aí uma facilidade, uma agilidade muito maior para os levantamentos topográficos. Quando a gente pensa, Chico, na evolução tecnológica do mundo de maneira geral, a gente ouve falar de nanotecnologia, biotecnologia, e nesse setor de entender a Terra não é diferente. É aí que nasce a geotecnologia, né, como um conjunto de técnicas, né, que nos permite olhar para a Terra de uma maneira minuciosa, né, com muitos detalhes. Antigamente a gente fala que, né, se você conversa com topógrafos antigos e pessoas que já mexem com terra há muitos anos, que se media terreno na corda, né, media terreno na corrente. E hoje em dia a gente tem técnicas super precisas, né, que faz com que a gente tenha uma visão com mais acurácia, né, mais precisão, e por outro lado, agregando um conhecimento que vem das nossas formações. Nós somos geógrafos de formação, da nossa querida Universidade Estadual de Londrina, e olhar com cuidado também para as questões ambientais, territoriais, que envolvem todo esse trâmite de se fazer um loteamento, que por muitas vezes se olha com pouco cuidado, né? O cara lá, quando está começando, não dá atenção devida, né, para esse primeiro contexto territorial, ambiental, e depois lá na frente paga o preço por isso. Ou seja, aquele nosso bom e velho topógrafo, bom e velho agrimensor, hoje ele está com a disponibilidade da tecnologia a favor dele. Você falou a medição na corda. Isso pode e aconteceu muitas vezes por situações não técnicas para você ter diferenças diárias. Hoje essa tecnologia ela te dá uma precisão maior, então. Muito maior. Uma precisão maior, e também o equipamento facilita o levantamento, né? Então, por exemplo, antigamente, vamos pensar uma pessoa medindo uma área na corda, uma área rural, cheio de mata, de vegetação. Ele não vai conseguir esticar a corda retinho.
tem a declividade da área. Então, quando você mede num plano e você mede numa declividade, dá uma diferença de área também. Por isso que hoje em dia esses equipamentos utilizam muito da tecnologia para conseguir ter um levantamento mais preciso e mais ágil também, né? Uma das características do levantamento com drone é conseguir acessar lugares inacessíveis, né? Um dos primeiros trabalhos, o primeiro, na verdade, né, trabalho que a gente fez foi na Bahia, uma área de caatinga com vegetação muito fechada, né? E a vegetação da caatinga, ela tem uma característica de ter Ela é muito inóspita, espinho. né? Bem inóspita. Então, a gente pegou esse serviço de um topógrafo que ele já estava 2 semanas lá e não estava conseguindo avançar com o levantamento. Até quando a gente chegou, o proprietário, né, olhou para a gente assim, e falou, mas como que vocês falam que vai levantar isso aqui em 3 dias, né? A gente falou, não, a diferença é que a gente está agregando uma tecnologia, né, que implica em ser um levantamento mais rápido e conseguir cobrir áreas de difícil acesso, né? Ou seja, geotecnologia, a mistura da geografia com a tecnologia para chegar num resultado ali muito mais preciso. E se a gente pensar o que isso hoje, no cenário atual, no cenário que a gente sabe que não são permitidos erros grosseiros mais, é tão importante hoje no contexto atual? O que a geotecnologia trouxe ali de grande novidade? Hoje o que a gente pode destacar, né, de realmente gestão de soluções, né, novas soluções para o mercado, você conseguir ter uma compatibilização maior de projetos e informações com outros setores. Então hoje a gente está aqui falando com o pessoal da Lote Contábil e eu canso de ter reuniões com o Francisco, né, que a gente consegue compatibilizar informações e trabalhar de maneira conjunta com outros setores, né, muito por conta das possibilidades que as tecnologias trazem. Então, no caso dos nossos levantamentos, ele pode embasar desde uma integralização de um contrato social que está sendo feito, que precisa de ter um embasamento correto de áreas, né, que é um caso até recente que a gente participou, como desde lá da ponta, na hora de se fazer toda a gestão de como vai ser feito esse faseamento, essa regularização. Então, essa compatibilização hoje, por meio das tecnologias que a gente utiliza, ela é muito mais facilitada. Bacana. Até porque, né, a gente faz o levantamento, a aplicação que a gente tem das geotecnologias para várias áreas, né? E o que a gente tenta enxergar com isso? É a situação da área. Então, o importante do nosso levantamento é conseguir demonstrar a situação atual da área com a maior fidelidade ao real possível, né? Isso facilite com que a gente desenhe isso dentro do escritório, né, com o computador. Então, o levantamento que a gente faz é focado em mostrar a situação mais aproximada da realidade da área e conseguir trabalhar com isso dentro do escritório, né? Então, a geotecnologia ajuda muito nessas situações. Vinícius e Eduardo, nós temos aqui loteadores que já empreendem, nós temos empreendedores e incorporadores que estão em busca de área. E aí vamos partir para o lado de loteamento. Na prática, algumas situações ali que a gente possa somar com o pessoal assim, eu tenho essa área, eu acho bacana e eu quero fazer um loteamento. Muitas vezes a intenção e o desejo ele se esbarra em situações de permissões. Vamos ali do princípio. Estou com uma área, acho que vai dar um loteamento legal. Entra em contato com o Eduardo, entra em contato com o Vinícius, o que você precisa de informação e o que é verificado preliminarmente, aquele estudo preliminar, que a gente já participou de alguns, para dizer se a área é viável ou não. Uma questão importante que a gente tem que trazer sempre nesse contexto é cuidado para não queimar a largada, né? Aquela velha história, né, de que a gente brinca com isso. Por quê? Porque é essencial a gente dar um passo atrás, né? Porque sempre que a gente tem uma área disponível, é natural que, às vezes é uma área da sua família, né? Às vezes é algo que você já tem um olhar ali há muitos anos, a gente acaba tendo um olhar apaixonado. Então a gente precisa deixar um pouco a paixão de lado e olhar de uma maneira mais prática, mais eficiente, do sentido de isso aqui, qual que é o contexto que eu tenho aqui, ambiental, urbanístico, e é daí que nasce a análise preliminar que a gente tem desenvolvido, né, para esses empreendedores que pensam em olhar para as áreas
de uma maneira mais cuidadosa, entendendo já desde antes, né, as potencialidades e possibilidades que eu tenho naquela área. Mas eu vou falar para ti assim, ó, você falou de ter o olhar do apaixonado e ter o olhar do empreendedor. O cara pega ali 10 hectares, ele acha que ele vai dividir por 250 metros, ele vai ter um número de lotes. Número 1, vamos pensar ali, nessa análise preliminar. Primeira coisa, é área urbana ou área rural? Esse é um dos itens que vai estar consoante ali se é permitido ou não. Isso engloba na análise preliminar? Isso é essencial, né? Quando alguém chega para a gente com a intenção de lotear, a gente faz algumas perguntas e pede algumas documentações. Primeiro, a matrícula do imóvel, que é o CPF, né? O RG, o nascimento do imóvel é através da matrícula. Então a gente primeiro tem que analisar essa conformidade da matrícula para ver se a matrícula está dentro dos conformes, dentro de toda regularizada, né? Com georreferenciamento, com a área certinho, né? Não está tendo sobreposição com áreas dos confrontantes, dos vizinhos, né? Isso é um ponto bem importante. E com essa análise a gente já consegue entender onde que está localizada essa matrícula. Se ela está num zoneamento rural, daí a gente já descarta essa situação. Para loteamento urbano não, você pode pensar às vezes num parcelamento rural da unidade mínima ali que o município permite. Sim, que é um módulo fiscal, né? Que aqui no Paraná, São Paulo, é 20 mil metros. Então, em área rural é só permitido parcelamento com lotes maiores de 20 mil metros para cima, né? E se tiver em área urbana ou área de expansão urbana, aí a gente já começa a ter uma conversa de outra forma, puxando para uma análise preliminar. Porque tá bom, você tem a matrícula, sua matrícula tá regularzinha, né? Tudo certinho. Você tem um zoneamento que favorece a implantação do loteamento, daí agora a gente tem que entender a situação da sua área. O que você tem dentro dessa área? Porque essa conta mesmo de padaria que a gente costuma fazer, tem 15 hectares, se a gente fizer lote de 250 metros, vai dar tantos lotes. Não é bem assim, né? A gente sabe que dentro de uma propriedade rural pode haver feições ambientais que são protegidas por lei. Cita algumas, por favor. Por exemplo, se tem um rio dentro da sua área, o rio ele vai precisar de uma margem de segurança, que é chamada de área de preservação permanente. Então é uma área protegida por lei, né, que tem lá as metragens certas dentro do Código Florestal, né? Geralmente é 30 metros de corpo hídrico até 4 metros de largura e 50 metros de nascente. Então, isso é uma área que tem que ser preservada e protegida. Se essa área não estiver preservada, você não consegue avançar no processo de licenciamento do loteamento. Ou seja, muitas vezes os 15 hectares você vai ter aproveitável para um loteamento, muitas vezes 6, 7. Sim, e vai ter uma área de preservação que é importante e muitas vezes valoriza o empreendimento ali se um projeto foi muito bem feito, né? E uma coisa interessante, Chico, é que por vezes tem coisas que a gente enxerga, que a gente tá lá, então você vê o rio tá lá. E tem coisas que são ocultas, que por vezes está na matrícula, numa averbação lá de um termo de compromisso que o antigo proprietário assinou com um órgão ambiental que tá lá, não tá lá na prática, você chega lá, você não enxerga, só que às vezes tem lá um jabuti lá dentro. Outra questão que pode acontecer, questões urbanísticas. Então, às vezes na sua área tem uma diretriz viária, não tem a via lá, não tem uma rua passando, mas no plano diretor do município está falando que vai passar uma via lá. Então isso pode ser um potencial e pode ser um problema. Ou seja, você pode ter um lote que vai ser dividido, então você tem que pensar ele de forma segregada, o que pode ser valorizado. O município já tem um projeto para aquilo que pode fortalecer, mas a área se torna um pouco menor do que a expectativa, né? Exato. E qual que é o resumo da obra, né, dessa questão da análise preliminar? É a gente conseguir dar um diagnóstico para esse empreendedor, falando para ele, ó, essa aqui é a situação da sua matrícula, esses aqui são os pontos de atenção, esses aqui são os limitantes, né, os fatores limitantes ambientais, e no final você tem tal área disponível estimada. Né? Então, a análise preliminar é uma análise que a gente gosta de fazer de uma maneira muito rápida, né, que é justamente para esse empreendedor já ter uma resposta de cara, né, e para ele ter uma noção geral dos problemas e potencialidades que ele vai encarar ali naquele empreendimento. Então, a análise preliminar ela vem para trazer esse diagnóstico e dar essa disponibilidade estimada. O que eu tenho de fato aqui na minha área? Porque nem sempre esses 15, 20, 50 hectares vão ser 15, 20, 50 hectares.
Às vezes eu tenho 50% disponível, 60% disponível. Né? Então, o que vai impactar nisso? Questões ambientais, questões urbanísticas e questões registrais, documentais que estão lá na matrícula. O Vinícius trouxe uma informação ali que muitas vezes a matrícula vai trazer informações que vão ser verificadas a realidade. Por exemplo, uma área que não foi ainda georreferenciada. Às vezes na matrícula o cara está lá, 15,32 hectares. Se foi medida na época da corda, a possibilidade de não ser esse número é existente, correto? Correto. Inclusive, esse é um dos maiores problemas que a gente enfrenta. Vocês falaram em sobreposição. Às vezes eu penso que minha área é essa e o cara pensa que é o mesmo lugar, né? Às vezes um sobrepondo uma ponta da outra. Como nem sempre tem uma cerca, né, de divisa, quando tem cerca fica mais fácil, que é uma divisa física e acordada entre as duas partes, né? Então, da cerca para cá é meu, da cerca para lá é seu. Pronto, a gente consegue medir a cerca. Se for medido antigamente na matrícula, o descritivo da matrícula for com medições de formas tradicionais da topografia, com corda, com corrente, isso aí com certeza vai dar uma diferença. Então, mesmo que a cerca esteja aqui na sua matrícula, está falando que você tem 15,32 hectares, não necessariamente isso é a área que você tem entre as cercas, entre as divisas. Pode ser maior ou pode ser menor. Mas assim, muitas vezes o que é importante? A gente ter a realidade. Tirar um pouco do que está só no papel e ter isso já determinado para você falar, estou com potencial de loteamento. Nós entramos ali no estudo preliminar que quem vai lotear sabe e tem que ter na certeza que é muito importante antes, às vezes, de um fechamento de parceria, porque às vezes o olhar empreendedor faz você vislumbrar até um VGV. E a gente comentou aqui que muitas vezes a área que a gente imagina que vai dar em loteamento, ela vai ser menor. Imagine você chegar para um terrenista, fazer uma conta básica, olha, 10 hectares, eu descontando as áreas de doação, as áreas que o município pede, vai dar 200 lotes. O cara visualiza aquilo e começa a fazer conta de 200. O projeto lá na frente dá 150. Parece uma frustração. O que a gente pode aconselhar quem nos acompanha aqui, que muitos loteadores com boa experiência e muitos loteadores começando, analisa a área primeiro, antes de qualquer perspectiva de proposta. Esse é o cenário ideal, né? É o que a gente vê hoje em dia, muita gente já com essa ideia de quantos lotes, do valor que vai ter no final do loteamento, sem ter essa análise preliminar, né? Isso causa uma frustração. E dependendo da fase que ele já tiver avançado com o loteamento, isso pode gerar problema. Né? Então, quando a gente está nessa fase inicial ainda, pensando se é viável, se não é viável, é muito bacana o empreendedor ter as medidas certas, né, e as métricas certas na hora de fazer uma base de cálculo para ver se realmente vale a pena empreender com loteamento naquela área. Porque às vezes é uma área muito boa, mas para loteamento não vai dar um lucro, um VGV, que vale a pena colocar o dinheiro em loteamento naquela área. Às vezes vale a pena fazer um motel, um parque aquático, ou mesmo manter a área como rural. Então, esse diagnóstico é muito importante para dar o próximo passo e começar aí sim fazer contas e pensar num loteamento implantado. Quem nos acompanha aqui no canal já pegou um episódio que a gente analisa dali para frente, ou seja, análise econômica, análise de viabilidade, análise de parceria. Aqui a gente está falando no passo inicial, no passo preliminar. Eduardo, cita ali alguns problemas que já chegaram em áreas para vocês, que vocês olharam e falaram assim, esse aqui é algo característico de região, característico de encontrar, que o loteador tem que ter cuidado. Chico, uma das questões mais importantes que a gente tem que olhar e que, por vezes, por a gente não ter esse cuidado e achar que está tudo certo, a gente não dá atenção, é a bendita da matrícula. É o documento ali, como o Vinícius citou, né, a certidão de nascimento da área. E às vezes está no nome da pessoa, está lá, passou por um formal de partilha, algo do tipo, e a gente não dá a devida atenção nela. O que a gente nota de muitos problemas que vem, que a gente já pega lá no início, é um jabuti ali no meio, que é uma averbação de um termo de compromisso de uma reserva legal, uma hipoteca antiga que está lá, que não foi cancelada, algum tipo de questão ali dentro da matrícula
né, que já pode trazer algum tipo de problema lá no início para a pessoa, e que, se ela não se atenta, lá na hora que ela vai começar o processo, seja de licenciamento ambiental ou urbanístico, vai travar. E um processo de retificação de matrícula, ele costuma ser moroso, né? Porque a gente... Ainda mais quando você depende de órgãos terceiros. Imagine ali uma concessão para uma linha férrea, mesmo que não utilizada mais. Como que tira isso hoje? Pois é. E são vários casos desses, né? Então a gente está falando de uma realidade fundiária do Brasil que ela se estende desde o século XIX, né? Então a gente tem áreas privadas, áreas públicas que se sobrepõem, né? Então essas questões voltadas à documentação, parte registral, de cara a gente já encontra muitos problemas, né? Que envolve desde essa questão da área mesmo, né? Da área não está referenciada, que a gente já consegue identificar ali de uma maneira mais fácil, só que essas penduricalhos que muitas vezes vêm da matrícula mãe, que a gente fala, né? Essa matrícula, às vezes, ela já passou por diversos processos ali de desmembramento, passou de pai para filho, foi vendido, e às vezes nesse miolo ali você tem alguma situação que gera um problema, né? Recentemente, até para citar um caso concreto, a gente teve uma situação em que existia uma averbação lá de uma hipoteca antiga na área, uma cédula, né, que a pessoa pegou, o antigo proprietário havia pegado um empréstimo com o finado Banco Real. E aí, como que você faz para pegar uma anuência do Banco Real hoje em dia para se cancelar isso? E o Real passou por ABN, Ambank, que está no Santander hoje, salvo engano, e até você encontrar quem vai assinar isso. Isso aí deu uma confusão bem grande, né? Porque a gente foi até o banco e no cartório pediu a ata de quando o banco foi englobado, né, pelo outro banco, e quem assinou ainda tinha que ter não lembro o nome do documento, mas era uma carta que provava que essa pessoa era o responsável. Podia assinar. Então isso aí se alongou por meses, a gente correndo atrás dessa documentação, né? E tem outros casos também que acontece muito, né? Um exemplo, e até um alerta, né, para você que quer empreender com loteamento, manter isso em sigilo nos primeiros passos, né? Até porque nesse caso tinha cerca da propriedade, era uma propriedade cercada, só que o vizinho sabia que o nosso cliente queria implantar um loteamento na área. E isso faz com que algumas pessoas, né, fica de olho gordo em cima. E o que ele fez? Ele falou, não, essa cerca aqui, na verdade, ela está no lugar errado. Quando, né, a gente dividiu, foi posto a cerca aqui por causa das árvores que tinha. Na verdade, ela é 1 metro para dentro da propriedade do seu cliente. E 1 metro para dentro da propriedade do cliente, com dependendo uma da extensão distância de 500 metros, com 500 metros quadrados, assim, dá 2 lotes no caso, né? Então já é uma coisa significativa. Daí entra no embate, né? O que a gente faz? Recua a cerca, como o vizinho está falando, ou entra num processo judicial que pode ser moroso, se estender aí por mais de 4 anos, né? O que vale mais a pena? Nesse caso, o cliente decidiu ceder essa área. Então é bem importante manter isso em sigilo aí e fazendo os trâmites legais em sigilo até quando tiver tudo já no esquema, que daí você pode anunciar, inclusive vender depois da aprovação, né, do loteamento. E um fator importante também que envolve isso, que é um problema que a gente verifica, as pessoas têm que entender que esse levantamento topográfico, a análise de situação, ela é primordial. Por quê? Porque é ele que vai embasar todos os projetos. E onde às vezes o cara quer economizar? Ali, no começo. Né? Porque se trata de, às vezes, o cara, não, topografia, vou pegar ali qualquer um ali para fazer, ele faz ali os desenhos para mim e tá tudo certo. Só que aí o que acontece? A hora que a gente chega na prática para compatibilizar isso com o projeto de engenharia, licenciamento ambiental, é quando explode. Né? E por vezes vai ter retrabalho, né? E o retrabalho é tempo e custo. Né? Não adianta. Para um loteamento que você estimou ali, que você ia aprovar ali em 2 anos, por exemplo, às vezes um problema lá na ponta, né, no início dessa questão topográfica, vai gerar 1 ano para você de atraso. Né? Então, 1 ano é 1 ano. E não, é dinheiro parado. O que a gente capta até o momento é o seguinte, pessoal. Tenha planejamento do que vai ser feito. Contabilidade, a gente sempre traz a mesma coisa. Às vezes chega o loteador aqui com um loteamento pronto para contabilidade que a gente vai atender, vai conseguir dar solução para ele,
mas usar menos artifícios e menos vantagens tributárias se a gente começar ali desde um planejamento inicial. E o que eu capito aqui é assim, ó, quando a gente fala em geotecnologia, a gente falou muito em documento. Muitas vezes o documento não reflete a realidade. Muitas vezes o documento nos traz uma realidade diferente. Uma sessão de passagem que está ali averbada, você não tem como tirar ela de uma hora para outra sem ter a concessão, sem ter as autorizações. Passado esse trâmite burocrático, porque não é só situação de campo, não é situação de viabilidade, de localização, aí vocês entram na parte técnica, que é, você comentou das áreas de preservação, dos rios, você comentou 2, 3 vezes dos jabutis. Aqui eu posso falar para o pessoal que o jabuti é algum pepininho que vai aparecer e ninguém ficou sabendo ali. Exatamente. Dá um exemplo daquilo que você fala assim, isso todo mundo achava que era um problema, só que na verdade não era. Eu sei de uma história que você falou de uma passagem d'água que todo mundo achava que era um rio e não era. Pode comentar com a gente e compartilhar essa história com a gente? Essa história é bem bacana, né? Que é uma área em Telêmaco, na beira do rio Tibagi. Então, uma área muito rica, né? Quando se fala em recursos hídricos. E quando a gente foi fazer o levantamento, uma área bem vegetada, né? Então, a gente teve que andar bastante no meio do mato para tentar identificar, né, as feições hídricas da área. E a gente foi achando, né? Era uma época de chuva, então aqui está correndo uma água, pega um ponto. Aqui está nascendo uma água, pega um ponto. Daí o que aconteceu? A propriedade ficou recheada de corpo hídrico. Isso gerou uma restrição muito grande, né? E a solução foi o quê? Bom, existem esses corpos hídricos aqui, mas eles estão sempre ali ou eles só acontecem na época de chuva? Daí começam os estudos um pouco mais aprofundados para identificar o que é esse rio. Se é um rio perene, se é um rio intermitente, se é um rio que só acontece esporadicamente com um volume muito grande de chuva. Isso muda também o tipo de preservação que tem que ser feito no entorno desse rio, né? Nesse caso, a maioria dos rios não precisavam de área de preservação permanente, porque eram rios que só ocorriam em volumes muito grandes de chuva, que descaracteriza isso como uma necessidade de preservação da mata ciliar, né? Muitas vezes ele está correndo pelo solo que está naquela posição, e muitas vezes no loteamento vai ser mudado a parte de terraplanagem, que não vai ter mais aquele corrimento por ali, né? Exato. E outro tipo de situação, até aconteceu nesse mesmo empreendimento, era uma servidão de passagem que havia sido averbada na matrícula, né? Ou seja, no caso aqui a concessionária, né, de energia elétrica, a Copel, ela havia feito uma desapropriação na área, existia uma averbação, só que lá na área não tinha nada. Né? Você passava lá, era um pasto, só que existia averbação lá dentro. Né? Então, é o tipo de coisa que se a gente não se atenta, passa batido. Né? Então, essa análise mais minuciosa da matrícula é fundamental. Porque lá atrás, se esse empreendedor já tivesse dado uma atenção nessa questão preliminar, talvez isso já teria aparecido antes do que apareceu. Muda totalmente o projeto topográfico, muda totalmente o projeto urbanístico, porque você tem que deixar a passagem permanente ali que já está na servidão, né? Exatamente. Pegando um gancho disso, né, falar um pouco da importância de você ter a sua matrícula atualizada, né? Então, por exemplo, você comprou uma área, você tem a área faz 20 anos, você vai ter lá a matrícula guardada, uma pastinha bonitinha ali, meio amarelada já, mas ainda funcional. Porém, várias averbações foram feitas durante esses 20 anos. Então, quando você vai mexer com a área, né, quem está empreendendo e principalmente quem trabalha, né, com esse tipo de levantamento, igual a gente, é importante você se embasar na matrícula atualizada. Então, isso aí é um passo E fundamental. hoje muito fácil tirar via internet, Sim. Com poucos dias você tem ela atualizada. Exato. Não vai trabalhar com uma matrícula de 5, 10 anos atrás, que às vezes teve averbações que não está atualizadinha ali na sua mão, né? E como isso chega para nós, geralmente, Chico? Chega uma foto, né? Bem torta, assim, né? Tudo lá, aqui, ó, essa aqui é minha matrícula. A gente, calma, vamos tirar a matrícula certinha, vai ter um custinho aqui inicial, mas ó, vai lá, paga lá R$20 lá no registradores.onr e tira uma matrícula atualizada, né? Para a gente poder ter esse olhar mais cuidadoso já desde o início, porque não adianta, trabalhar com a matrícula antiga é perigoso. Né? Ó, a gente está aqui partindo todo do princípio de uma regularidade. Olhar a matrícula se está atualizada,
verificar as averbações que ali possam ser bom para o empreendimento, para um loteamento, ou aquelas que têm algum impedimento, analisar a parte ambiental, aquilo que é necessário de preservação, determinar muitas vezes para o loteador quanto que ele tem de área loteável, que ali a gente já viu zoneamento, percentual junto ao município, que cada município tem o seu baseamento, o que é possível, o que é necessário. E a gente sabe que nós estamos mexendo com um material que é área rural. Hoje o agro vem muito forte, como sempre foi no Brasil, e a gente está falando muito em loteamento, e o agro é a nossa divisa ali, porque todo loteamento sai de uma área rural. Hoje, quais são as técnicas, as tecnologias que vocês usam para chegar para um produtor rural, para um loteador ali e falar, hoje é diferente de antigamente, hoje eu trago uma precisão disso, você tem uma informação mais certeira? Desde 2001, o Brasil ele estipulou uma regra, né, uma lei federal, que obriga necessariamente que qualquer movimentação na matrícula, né, que aconteça, seja embasada por um georreferenciamento. Então, antes de 2001 já havia, só que com outros padrões, né, de exatidão, e pós 2001 isso se alterou. Existem algumas questões ali relativas ao tamanho da área, obrigações, né, mas de maneira geral, hoje o georreferenciamento rural ele é a ferramenta, né, legal e tecnicamente viável para a gente poder fazer os mapeamentos das áreas rurais e deixar essa matrícula de fato correta, né, em relação aos seus confrontantes. O que aconteceu no Brasil, Chico, durante um tempo? A gente tinha alguns cadastros, né, imobiliários aqui, o famoso CAR, né, que é um ato declaratório, e quando se somou toda a área que foi desenhada no CAR, deu praticamente 2 Brasil de área de sobreposição. Cada um fazia... Não é o CAR, né? É o anterior ao CIGEF. Ah, né? O SNCI. Porque o CAR ainda não completou, né? Mas o georreferenciamento INCRA, ele veio na intenção de o Brasil ser um só. Porque não adianta ter um Brasil em cima do outro, de terra, né? Então isso foi uma confusão que aconteceu durante muito tempo e hoje em dia estão tentando solucionar com essa lei de 2001, que é a lei de georreferenciamento, né? Então é uma solução morosa para acontecer, porque todos os proprietários têm que fazer o georreferenciamento. É uma lei que existe, só que não existe uma fiscalização. Por exemplo, você não tem o georreferenciamento, ninguém vai lá bater na sua propriedade e falar, você precisa fazer o georreferenciamento. A partir do momento que se for movimentar a matrícula, ou seja, vender, ou seja, num processo hereditário, ali, a partilha, ali é necessário essa atualização. Exatamente. Daí o cartório, ou a prefeitura, ou o órgão que você for tramitar esse processo, vai exigir o georreferenciamento do imóvel. Fica uma dica aí. Se você está pensando em vender sua área, lotear sua área, você está na época de sucessão, vou passar isso de herança para alguém, já procure uma empresa que faça isso para você. Porque a gente sabe que não é rápido, a gente ouviu situações aqui, relatos na prática, área que estão confrontando com o vizinho, que o vizinho possa ter uma tranquilidade de ajustar e outros não. Ou seja, às vezes eu estou com boa negociação e vai travar na parte documental por obrigatoriedade de uma regularização. Eu acho que dentro do universo empresarial, isso aconteceu anos atrás. Quem não se lembra da declaração de não necessidade de imposto de renda? Por quê? Era comum você ir na Receita Federal, pedir um CPF, passado 2, 3 anos que a pessoa não lembrava o número do CPF, ela ia lá pedir outro. Então, uma pessoa tinha 2 ou 3 CPFs sem dolo, sem uma intenção de maldade, porque era um número, igual você falou, praticamente autodeclaratório. Hoje, essa cadastro que foi feito, essa renovação de cadastro foi feito, necessário para uma regularidade. E eu acho que na seção de áreas vai acontecer da mesma forma, um pouco mais de tempo, um pouco menos de tempo, conforme as necessidades, certo? E uma coisa interessante é que assim, a minha área tem menos de 20 hectares, então eu não preciso de gel. Só que, o que acontece? Lá dentro do cartório, quando você for fazer essa movimentação, o registrador, para ter segurança jurídica, ele pode solicitar. Né? Então, não necessariamente porque a tua área não está enquadrada ainda, né, dentro da fase agora da implantação da lei, que ela teve agora uma prorrogação,
você está 100% desobrigado. Isso não é uma verdade absoluta. Chegou lá, bateu no registro de imóveis, o registrador não se sentiu confortável para registrar, ele vai pedir o GEL. Né? Isso acontece muito, por exemplo, em processo de inventário. Né? Que, às vezes é uma área que não é tão grande, mas ela ficou ali para 4, 5 pessoas, vai ter que georreferenciar. Por mais que ela ainda não esteja enquadrada dentro da obrigatoriedade. Então, existe um poder mais discricionário, né, da parte dos registros de imóveis e das prefeituras, os quais eles podem exigir de você, né, um processo de georreferenciamento para ter mais segurança jurídica. Né? Então, esse tema, segurança jurídica, às vezes a gente só associa a questões de advogado. Né? Porém, a segurança jurídica territorial, ela começa aqui na ponta, né? Com o pessoal aqui da topografia, do georreferenciamento, da geotecnologia. O loteador, ele que está nos acompanhando, que está no início, ele vai se deparar com a legislação cartorária, uma legislação do município, uma obrigatoriedade muitas vezes regional, o Estado tem uma obrigatoriedade e todas têm que se conversar. E as exigências são diferentes e o empreendedor ele tem que estar preparado ali e com muita tranquilidade para enfrentar essas barreiras, né? Tem. Importante. Agora eu vou falar para você o seguinte, nós estamos aqui falando para os loteadores de como fazer de forma regular, de você fazer primeiro uma análise preliminar, verificar o que é possível, para depois a gente pensar em lotear. Mas acontece muitas vezes, no nosso Brasil, os loteamentos irregulares. O que a gente pode falar para aquele loteador que, falta de orientação, começou um loteamento irregular, sem todas as primícias ali que são necessárias, e hoje pretende regularizar? Existe como regularizar isso que está no meio do negócio? Chico, existe um dado muito interessante, que ele vem tanto do IBGE quanto do Ministério das Cidades, que ele é estarrecedor, que se aponta que mais de 50% dos imóveis brasileiros têm algum problema de regularização. Então a gente está falando de uma epidemia de irregularidade no Brasil. Né? Então isso é um fato que está dado, que o Brasil já convivia há muitos anos, e desde 2017, ali na época da gestão do Temer, porém, lógico, foi uma lei que já foi debatida, né, há anos, desde o Estatuto da Cidade de 2001, para se consolidar, que se permitiu a regularização, né, desses imóveis urbanos que nasceram, né, foram fruto de um parcelamento irregular, por meio da legislação. Porém, existem algumas questões que a gente precisa estar atento, né, como, por exemplo, a consolidação da área. Né? Então, o que é consolidação na prática? A consolidação da área. Quando a gente fala em núcleo urbano informal, a gente está falando num núcleo que já tem gente habitando lá, que já tem casa, que já tem rua. Eu, como leigo, chego lá, para mim é um bairro normal. Um bairro normal. Muitas vezes não sabe nem que não é regularizado. A gente tem o exemplo dos litorais, né, que no litoral isso é mais escancarado. Então são bairros no centro da cidade que não tem a matrícula. A pessoa tem como documento que comprova a propriedade é o contrato de compra e venda. Mas a gente sabe que o contrato de compra e venda não é um documento comprobatório de propriedade, né? Então, quando a gente pensa num núcleo para regularização, ele tem que estar ocupado, tem que ter casa, tem que ter vida lá dentro do núcleo, né? O Dr. Carlos César ele costuma dizer que quando a gente está trabalhando com REURB, a gente não está regularizando o lote, a gente está regularizando a vida dentro do lote. Então, para você que está pensando, vou implantar um loteamento, então vou fazer irregular, depois eu regularizo. Não é esse o caminho, né? O caminho... Que as penalidades hoje são muito diferentes de antigamente. A gente falou muito em tecnologia, pensa 50 anos atrás como era uma fiscalização. E pensa agora como é. Hoje a internet, os drones, satélites, eles mostram muito claramente isso. Então eu acredito que esse número, você tinha 50% irregular, é existente, e eu acho que a tendência de lançamentos irregulares vai cada vez menor. Porque a gente sabe de penalizações fortes para não ter que regularizar algo que já não podia, né? Até essa a intenção da lei, né? Regularizar o que dá para regularizar, para não deixar essas pessoas em situação de clandestinidade, né? E inibir que aconteça novos parcelamentos irregulares do solo.
Então, por exemplo, a pessoa. E a regularização, isso é muito importante falar. Você regularizar um núcleo urbano informal que você parcelou de forma irregular não exime você da culpa. Então, você ainda pode sofrer todos os processos legais e jurídicos que é previsto na 6766. Pode ter os 5 anos de prisão, que está previsto na lei, e além da multa por crime ambiental, porque o parcelamento do solo irregular é um crime ambiental. Teoricamente, ele é uma regularização para quem comprou sem a devida cautela de saber ser irregular, mas não isenta o loteador das suas penalidades. Exatamente. Hoje, Chico, existe um entendimento dentro do Poder Judiciário, dos Ministérios Públicos em seus estados, de coibir fortemente o parcelamento irregular do solo. Né? Porque, como eu disse, isso se tornou uma epidemia no Brasil, porque é moroso se aprovar um loteamento, não é fácil. Você vai ter que vencer as etapas iniciais aí de estudo prévio, parte topográfica, licenciamento ambiental, urbanístico, contabilidade, toda essa parte. Então, por vezes, na cabeça ali de quem está fazendo, não, eu vou picotar aqui, vou vender E ele não sabe que o município precisa ter esse planejamento. Imagine saneamento, transporte, escola, hospital. O município não está esperando ter um bairro, às vezes, de 300 lotes, que você vai ter em torno de 1.000 e poucas pessoas, que dependem de todos esses princípios básicos, e chegou para ele de surpresa. Pois é. E, então, assim, hoje, o Brasil, existe o instrumento, né, jurídico, legal, que é a REURB. Então, a REURB hoje é uma realidade. Né? Existem alguns fatores, então até aconselhamos, a gente não vai ficar aqui entrando em pormenores da lei, mas dá uma olhadinha lá, né? Você que tem um imóvel irregular, que está passando por algum tipo, ou que fez um parcelamento e está passando por um processo com o Ministério Público e, né, tem essa necessidade, então olhe com mais atenção, né, para a lei da REURB. Existe hoje esse instrumento, ele é muito importante para um tema hoje que é fundamental no Brasil, que é o de desfavelização, né, porque hoje, infelizmente, muitos brasileiros, se estima que mais de 40 milhões de brasileiros vivem em situação, né, sem saneamento básico, com graves problemas urbanísticos, e a REURB, né, como essência, ela vem para poder ajudar também, né, ajudar com a titulação e trazer melhorias urbanísticas, né, porque a regularização pela regularização, ela também é vazia, né, então ela tem que ser acompanhada, né, de possíveis melhorias, né? Então, dependendo de cada lugar, a gente vai ter que trazer melhorias, né? Então, uma parte importante do projeto de REURB são os projetos urbanísticos, né? Então, de readequação e tudo mais. A REURB é a vida como ela é. Então, a gente vai, de maneira geral, na maior parte dos casos, regularizar a situação como ela está. Só que, dependendo do caso, vão ter que ter adequações, né? Então, é importante também frisar que não é porque eu vou regularizar que eu não vou ter que fazer nada. Né? Muitas vezes a gente está aqui em Londrina, né, por exemplo, e os processos de regularização, que agora aqui estão em fase final, né, de análise pela prefeitura, existem solicitações de deixa essa via aqui mais larga, quero um cul-de-sac ali em cima, quero um acesso de tal outra forma. Então existem também necessidades de regularização que envolvem adequações urbanísticas. Ou seja, não adianta ter feito de qualquer jeito e achar que a REURB vai fazer milagre. Aqui a gente está passando um overview que como fazer certo, como ser preventivo e não tomar susto. Mas aquele que está no meio do caminho, a possibilidade de regularização, não usando de forma indevida a REURB, como você achar que a REURB debaixo do braço, o que você fizer mal feito vai ser corrigido por isso, que nem sempre vai acontecer isso, né? Olha, eu acho que a gente trouxe aqui temas relevantes para quem acompanha o Contando Lotes. Vou passar a palavra para vocês por algumas considerações, novidades do setor. Muitas vezes eu estou distante, não conheço tecnicamente. Novidades, tome a palavra ali, traga alguma novidade para quem está loteando que tem que nos acompanhar ali. Chico, uma novidade muito boa aí, né, para quem tem, para proprietários de múltiplas áreas rurais, é o Terra Control, um aplicativo que a Impigel está desenvolvendo aí, né, para fazer uma gestão dessas áreas. Porque o que acontece, como a gente vem falando desde o começo do podcast, é a irregularidade das áreas. Minha área não tem certificação, não está já referenciada. Eu nem sei direito o tamanho da área, não sei o que eu tenho plantado lá. Eu sei que a renda, mas não sei nem exatamente o tamanho dessa área.
Então a gente começou a identificar esse problema, né, que produtores rurais têm, né, que grandes proprietários rurais têm, e começamos a identificar uma forma de melhorar isso, uma forma de gestão dessas áreas na palma da mão. É um aplicativo muito simples, né, ainda está em fase de concepção, né, então a gente está desenvolvendo isso aos poucos, mas logo logo aí teremos uma novidade para apresentar para vocês, né, Du? Qual que é a dificuldade, Chico? Eu imagino que você deve ver muito isso. De repente o cara te liga, ô Chico, eu preciso do meu ITR aqui. Ô Chico, tem o CCIR? Meu, cadê minha matrícula? Onde é que tá? Então, assim, essa é uma dor que a gente verifica tanto em pessoa física, né, do cara que tem, às vezes, muitas propriedades, ou herdou, ou comprou muito, ou ele gere muitas áreas, ou mesmo em empresas, né, PJ, que fazem gestão. Né? Então, por exemplo, desde uma empresa que tem uma carteira de clientes lá, que, né, envolve concessão de crédito rural, por exemplo, e precisa ter lá uma carteira de vários clientes e precisa de documentação. É sempre uma dor. Pô, precisa de um documento, tem que sair correndo atrás de quem tem esse documento, nunca se sabe na mão de quem tá. Então o Terra Control ele vem no intuito de facilitar a vida, né? Tanto de pessoas físicas quanto de PJs, né? Que têm essa demanda, que lidam com muitas áreas, seja arrendadas ou de proprietário mesmo, né? Que a gente tem essa necessidade de centralizar tanto a parte documental quanto as informações territoriais. Em resumo, tecnologia à disposição para quem quer ter na mão. Na palma da mão. Eu vou agradecer bastante, Eduardo, bastante, Vinícius. Eu dou a palavra para vocês fazer a despedida. Deixa, por favor, o @ da Empigel para quem quiser informação relevante sobre a área de regularização diária, de estudo preliminar. E quem quiser lotear, por favor. Muito obrigado aí, Chico, pelo convite no Contando Lotes aí, a gente poder explicar um pouquinho, desmistificar um pouquinho esses processos tão complicados, né, de loteamento. E você que está assistindo aí, dá um like no vídeo, segue a gente nas redes sociais, é @impigel no Instagram, o site é www.impigel.com.br, segue também aí Contando Lotes, se inscreva no canal, que vamos ter muitas novidades aí pela frente. Eu sou um assíduo assinante, né, do Contando Lotes, assisto praticamente todos os episódios para poder me inteirar e tá sempre atualizado do que está acontecendo nesse mercado, porque a gente atua, né, nesse mercado e é constante evolução, né? Então, agradecer a disponibilidade, é um prazer estar aqui conversando com vocês e eu quero deixar um recado para você, meu amigo, que é o seguinte, principalmente para você que está empreendendo no setor imobiliário, não deixe para depois, né, para olhar com cuidado para a sua área, né, para o seu território, para a sua gleba. Olhe com cuidado desde o início. E não ache que o trabalho que vai ser feito lá na ponta, lá de levantamento, plano altimétrico, de topografia, ele é isolado. Ele não é isolado. Ele vai conversar com o pessoal da contabilidade, ele vai conversar com o pessoal da parte ambiental, com a parte jurídica. Então, é um trabalho que acompanha do início ao fim o projeto. Né? Então, o recado que eu deixo aqui é não caia nesse erro de achar que é só um projetinho de topografia. Porque, meu amigo, isso vai te dar um custo lá na frente. Né? E o recado que eu dou é esse, o empreendimento imobiliário, o loteamento, ele é integrado do início ao fim. Se você não olhar para ele com um olhar integrado, sabendo que as coisas vão se conectar em algum momento, você vai tomar castigo, como diz o nosso querido mestre Wagner, né? Então, é um olhar atento, integrado desde o início e sabendo que as coisas não são isoladas. Uma coisa impacta a outra. Se você começar errado, você não vai conseguir terminar o teu projeto. Então, essa é a dica aí que a gente dá. E um prazer estar aqui. Siga lá em Pigel. Pessoal, eu fico muito feliz de trazer informações para quem está loteando, para quem já é loteador, que muitas vezes é um olhar diferente do que você fez no passado. E a gente agradece a Empigel, através do Vinícius e do Eduardo, de mais um episódio. Segue a gente lá no canal, preparando novos episódios que vão trazer informações para você que está loteando, para você que tem a área e está estudando, informações quentes e muito boas. Forte abraço, vem com Contando Lotes, bora lá empreender. Forte abraço.